Antes do vídeo começar, já vai clicando no sininho, já deixa o like e não se esqueça de compartilhar. Isso ajuda o canal a sempre ter conteúdos novos para vocês. Olá! Dando continuidade à disciplina de ciências, vimos até agora o que é uma substância, o que é uma mistura. Vimos também algumas propriedades químicas e físicas que toda substância ela pode passar, ou seja, todas as mudanças químicas e físicas que uma mistura pode passar. Mas precisamos agora, nessas atividades investigativas, entendermos de onde surgiu todo esse conceito, a partir de quando surgiu os elementos químicos, o que são os elementos químicos, qual é a propriedade dessas substâncias. E a partir do momento que nós temos a mistura de tais substâncias, como que nós podemos separar essas substâncias ou essas soluções? Daí, vamos entender que as principais funções inorgânicas, e reparem que a palavra inorgânica também pode ser vista como o oposto de orgânica. Para a gente saber diferenciar um pouquinho o que é orgânico, o que é inorgânico, basta lembrarmos que toda e qualquer substância que tiver carbono misturada a hidrogênio e a oxigênio é uma substância orgânica. E no nosso dia a dia, a gente tem vários exemplos disso. O açúcar, a proteína, as gorduras, todas essas substâncias são orgânicas porque elas são formadas com carbono ou a partir do carbono. O inorgânico é o que não terá essa mistura. Nós podemos ter os ácidos, os sais, as bases, que também nós chamamos de hidróxidos, ou os óxidos. Quantas vezes nós tomamos um suco de limão e percebemos que esse suco de limão está muito azedo? Então, perceba que eu estou usando o sabor associado. Toda substância ácida, ela é uma substância que, por natureza, ela é azeda. Do outro lado de uma escala, quando nós tomamos um copo de leite, percebemos que o leite ele não é azedo. Mas quando ele estiver azedo, ele está estragado. E aí ele está ácido. Mas, naturalmente, em condições naturais de uso, o leite ele é uma substância mais alcalina, mais base. Essa é uma das formas de nós classificarmos esses elementos, como ácidos, sais, bases ou até mesmo como óxidos. Mas para isso, nós precisamos entender que tudo começa nesse modelo. Percebam que eu estou usando a palavra modelo. Nós, até o presente momento, em 2024, sabemos que toda e qualquer substância, elemento, todas as formas de vida existentes no planeta são formadas com base no átomo. Mas até o momento nós não vimos o átomo. Até porque, se nós tentássemos ver o átomo, que é uma estrutura extremamente nanoscópica, lembrem da nanotecnologia, nós iríamos acabar distorcendo essa estrutura do átomo. Então, criamos uma ideia de modelo. Então, o que é o modelo? É a ideia da mente de um pesquisador que tenta explicar como ele seria. Sabemos que o átomo é formado por três estruturas básicas. Existem mais? Sim, mas nós vamos nos ater apenas às três principais. Os elétrons, que possuem carga negativa, que ficam orbitando no entorno de uma outra estrutura chamada núcleo. O núcleo é formado por prótons, que possuem carga positiva, e nêutrons. Se um elemento químico possui mais cargas positivas do que cargas negativas,
eu digo que ele está positivamente carregado, porque ele tem mais cargas positivas do que negativas. A isso, ou a ele, damos o nome de cátion. Se ele tem mais cargas negativas do que cargas positivas, ele está eletricamente mais carregado do que em relação às cargas positivas. A ele nós chamamos ânion. Lembrem-se que tanto os cátions quanto os ânions podem também ser considerados íons. Então, nós temos íons positivos, que são os cátions, e íons negativos, que são os ânions. Nesse sentido, sabemos que, segundo este cientista ou naturalista, talvez num passado não tão distante seria difícil criar o conceito de pesquisador, mas talvez sejamos mais tentados a dizer naturalista, ou talvez o termo cientista seja um pouco mais adequado. Segundo Arrhenius, toda substância que em solução aquosa sofre uma ionização, lembra da palavra íon, positivo ou negativo, produzindo um cátion, ou seja, carga positiva, apenas o íon H+ é um ácido. Ou seja, toda substância que for ácida, ela possui um número ou uma quantidade maior de átomos ou de íons de hidrogênio maior em relação à outra. Esta escala, que é a chamada escala de pH, em que o P é um percentual ou quantidade e H de hidrogênio, é uma escala que mostra para nós onde está algumas dessas características da solução. Lembrando que essa escala de pH ela vai de 0 a 14, sendo que a metade é 7. Os nossos fluidos corporais eles vão tentar sempre estar caminhando para esse neutro, para pH 7. Obviamente, existem áreas do nosso corpo que são mais ácidas, existem mais áreas do nosso corpo que são mais alcalinas, mas sempre que nós acidificamos demais o nosso corpo, ele vai tentar compensar para o neutro. Sempre que alcalinizamos o nosso organismo, ele vai tentar voltar para o pH neutro. A bateria que nós usamos no celular, as pilhas, elas são muito ácidas. Então, elas têm ali o pH 0. O nosso estômago, quando nós estamos ali digerindo um alimento, ele está no pH 1, ou seja, o nosso estômago ele é extremamente ácido. Mas por que o nosso estômago ele não se digere? Ele se autodigere? Porque o nosso estômago possui uma película protetora, um muco protetor, que protege a musculatura contra a ação do ácido estomacal. Quando nós temos uma alimentação um pouco prejudicial ou determinados tipos de alimento que acidificam demais o nosso estômago, essa película, essa proteção começa a ser digerida e o ácido começa a tocar o músculo do estômago, criando dor no estômago, aquela azia, aquela queimação, que, se não tratada, pode gerar um problema grave, como, por exemplo, a úlcera. O limão, pH 2, o vinagre, pH 3, tomate 4, o café, pH 5, o leite, como eu disse, ele está próximo ao neutro, próximo a já a escala alcalina, mas ele ainda tem em alguma composição uma composição mais ácida. O alvejante, a água sanitária, está lá no espectro 13, 14. O sabão, pH 12. Geralmente, nós usamos alguns produtos de higiene neutro, que é para não mudar o pH do nosso corpo. O antiácido, por que ele é antiácido? Ele está na escala alcalina.
Então, se nós queremos inibir ou bloquear a ação de um ácido, a gente usa uma substância alcalina para que ela venha a neutralizar. O nosso sangue está ali entre 7 e 8. Então, sempre que nós analisamos a escala de pH, nós podemos classificar estas substâncias de acordo com a capacidade que elas têm de serem classificadas entre sais, ácidos, base, etc. Muito obrigado.